Vamos começar aqui na nossa gravação da aula de hoje. Na aula de hoje a gente vai vamos falar sobre o Quick novamente, que foi o tópico que a gente viu na aula passada, né? Na aula passada a gente entendeu como o Quick funciona, basicamente, certo? Vamos lá, vamos tentar lembrar. O Quick, ele é dividido em basicamente duas fases, né? O Enzo vai ajudar aqui na gravação. Quais seriam essas duas fases, Enzo? Você lembra? Acho que ele. Porque esse faz, acho que não lembro dele definindo o pivô e um de cada Isso, lado. exatamente. Ele define um pivô. Aí ele separa. E como é que a gente chamou? Eu não sei se você vai lembrar. A gente chamou essa parte de partição. A gente particiona o vetor cria duas partes, né, do vetor, sendo que uma parte, todo mundo de uma parte é menor do que todo mundo na outra. Quer dizer, ninguém de uma parte é maior do que alguém da outra parte. E aí, beleza. Feito isso, a gente ordena cada uma dessas partes separadas, certo? Essa estratégia, primeira coisa, essa estratégia é o famoso divisão e conquista, você já deve ter ouvido falar. Divisão e conquista é uma maneira de você resolver problemas, onde você pega um problema maior, divide em problemas menores, resolve os problemas menores e assim você resolve o problema maior também. No final da disciplina a gente vai falar mais sobre divisão e conquista, mas esse daqui é um exemplo clássico, ele, o merge também é um exemplo clássico de divisão e conquista, certo? O Quick é o exemplo mais clássico de todos, tá? Então, só para relembrar, o que a gente tem aqui, ó, é, no, vou pegar aqui e colocar os valores, o índice, então, rapidão. Então, o que ele vai fazer? Ele vai começar escolhendo o pivô, no caso aqui o pivô é o número 13, e aí um cara começa numa ponta, procura caras que estariam invertidos. Esses dois tem que achar dois caras que estariam invertidos. Então, ele procura alguém que é maior, que não é menor do que o pivô. Ele achou esse daqui. E aí, na outra ponta, ele vai procurar alguém para trocar com ele. Nesse caso aqui é um exemplo ruim, porque ele vai continuar andando até que ele vai parar aqui no próprio 13, troca o do 0 com o 24, vai para o 1 e para o 23 e começa de novo. Aí ele vai procurar um cara desse lado para trocar, ele vai pegar o próprio 1, do outro lado ele vai procurar alguém para trocar com esse cara da posição 1, vai ser o 22, aí ele troca os dois, certo? E continua. Agora vai pegar o 2, vai começar no 21, troca também, pega o 3, e aí vai começar a achar um cara menor que o pivô. Aí ele vai achar na posição 8, aí ele troca também. Aí ele começa agora do 4 até o 7, ele vai pegar agora o cara da posição 4, não, posição 5, beleza, ele para. Aí o outro cara vai procurar alguém para trocar, ele vai achar na posição 4. Nesse momento a gente percebe que eles se cruzaram, então tá bom, tá resolvido, eu posso parar, tá particionado. Todo mundo que tá aqui entre o 0 e o 4, ninguém aqui é maior do que quem tá entre o 5 e o 49, certo? Isso significa então que se eu vier aqui e ordenar esse cara aqui isoladinho e depois ordenar esse outro aqui, o vetor inteiro vai estar ordenado, tá bom? Tranquilo? Só dando uma relembrada, se tiver com dúvida ainda e estiver Perfeito, assistindo o perfeito. vídeo, veja o vídeo anterior. Pode falar, Enzo? Não, falei tudo certo, perfeito. Beleza. Vamos lá. Agora nós vamos codificar essa bagaça, tá? Ah, então, o que a gente vai fazer aqui? Deixa eu mudar. Eu acho que essa cor não é muito boa para o vídeo. Então vamos para essa daqui, tá? O que nós vamos fazer? Ah, na aula de hoje, o dia vai ser 10/6, ok? Vamos copiar o cara que a gente já tinha da outra aula para usar aqui. Da outra aula eu acho que era o Shell, né? Vamos copiar aqui. Vamos renomear ele para aqui, para Quick, certo? Beleza. Vamos pegar aqui, vamos apagar o Shell, obviamente, nós não vamos usar, certo? E aqui nós vamos chamar o Quick. E aqui nós vamos pegar o Quick, passando o vetor A e passando o tamanho do vetor, certo? Ele não faz nada, só para a gente ter certeza que não fez. Dá para ler o texto, o código, Enzo?
Beleza. Vamos só compilar, né? GCC -O quick. Não é possível que a gente tenha feito alguma coisa errada, mas quem sabe. Compilou, tudo bem. Eu já vou abrir uma outra aba aqui. E eu vou começar, eu vou já rodar. O que a gente espera? A gente espera que esse cara não esteja funcionando, obviamente. Então eu vou rodar o quick e vou passar, eu acho que estava na aula 10, setembro, 1º de setembro, eu acho. É isso, está lá. Vou pegar esse daqui, ó, vou pegar o 100, tá? E não está ordenado, tá bom? Obviamente, a gente não está vazio ainda o quick. Quer dizer que está funcionando, só falta a gente preencher com o quick aqui. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é o seguinte. O quick, é o que eu estou passando... não sei, né? Eu vou passar N, como sempre. Eu estou passando aqui o vetor e estou passando também a quantidade de elementos. A gente vai usar uma outra função auxiliar, que é a função que vai ser chamada recursivamente, porque quando eu vou fazer as versões recursivas, eu não passo só o vetor e a quantidade de elementos, eu passo o vetor e de onde até onde é para ele considerar naquela ordenação, certo? Então, por exemplo, nessa hora aqui, ó, eu passaria o vetor, passaria 0 até 4, certo? E aí ele vai fazer a ordenação de 0 até 4. Depois eu vou passar de 5 até 49, certo? Então, essa nova função aqui é simplesmente chamando, e aí, olha, se eu tenho n elementos, qual que vai ser meu último elemento a ser ordenado, Enzo? É o n-1. É o n-1, certo? Agora, a gente vai fazer essa função aqui. Função quick, eu vou passar o a, vou passar o começo e vou passar o final, certo? Nessa ordenação aqui, quem que seria o começo? Seria 0. Quem seria o final? Seria o 4. Tá bom? Vamos recomeçar? Para a gente ver de novo. Esse vetor não é muito bom. Vamos pegar um outro vetor. Esse vetor é um pouquinho melhor. Vamos lá. Na primeira passada, então eu tô lá, o meu C é 0 e o meu F é o 49. É isso aqui. Qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer? A gente tem que dizer quem que é o pivô. A gente tem que achar o pivô, tá? Isso aqui vai ser importante mais para frente, mas nesse momento a gente vai usar uma forma bem simples de escolher o pivô. Como é que a gente está escolhendo o pivô aqui? Você lembra? É o n sobre 2, né? Mas não é bem o n, né? É o meio das faixas que eu estou passando. Porque no começo vai ser n sobre 2 resolve, Sim. mas depois não. Mas é bem simples, é só você C mais F sobre 2. Exatamente. C mais F sobre 2. Isso aí vai me dar a posição que está o pivô. Mas eu não quero só a posição do pivô, eu quero o valor do pivô, certo? Eu quero o valor do pivô. Então, agora o pivô vai ser, nesse caso aqui, o valor 25, que está na posição 24, mas é o valor 25, tá? E aí eu vou começar um laço. Depois a gente vai falar sobre a condição para esse laço acabar. A melhor maneira de implementar aqui, a condição aqui, ela é um pouco esquisita. Se você não programou em C ainda, você pode estranhar um pouco, mas tudo bem. Isso daqui é por quê? Porque eu vou achar um elemento, trocar ele e repetir isso. Vou ficar repetindo isso. Então, esse while mais externo é o while que vai ficar fazendo eu repetir toda vez que eu encontrar elementos fora de posição. Agora é a hora da gente ver quando que a gente encontra um elemento fora de posição. Eu tenho esse ponteiro, esse cara aqui. Esse aqui seria o Bruno, certo? O Bruno, qual é o valor inicial do Bruno? Onde que o Bruno começa a fazer? Não vamos chamar de Bruno, tá? Vamos chamar de I. Qual é a primeira posição que o I vai começar a varrer? Na verdade, aqui fora. É o começo, né? É o começo. Vamos pegar um outro, né? Já que a gente usou o I, vamos usar o J. O J é o final. O J é o cara que vai começar lá na outra ponta, certo? E aí o que a gente vai fazer? Quando que a gente decide que a gente tem que avançar o I ou parar o I? Nesse caso aqui, por exemplo, o pivô vale 25. Eu avanço ou paro de avançar o I? Você lembra? Você avança, né? Eu avanço. Exatamente, eu avanço.
Eu avanço por quê? Porque esse cara está no lugar certo. Ele tá na parte correta da partição. Na hora que eu terminar a partição, ele já vai estar ok. Então, esse cara aqui tá beleza. O que eu vou fazer aqui? Qual é a comparação que eu faço? Eu avanço enquanto o A da posição I for menor do que o pivô. Tá, confere se isso aqui faz sentido. Ó. Enquanto o A da posição I, que eu estou apontando ali, no caso aqui seria o amarelo, enquanto ele for menor do que o pivô, eu avanço. Perceba que quando eu faço isso, se ele for igual ao pivô, ele para, mas está ok. Nesse esquema de particionamento, é ok eu pegar e parar onde está o pivô, tá? Como eu falei na aula passada também, existem várias formas de você fazer particionamento do Quick. Você tem que escolher uma e tal. Todas elas são basicamente equivalentes, tem algumas diferencinhas. Essa daqui eu considero que é a mais simples de entender e de implementar, mas tem várias outras. E no final todas elas dão o mesmo resultado, tá? Mas vamos lá. Isso daqui é o suficiente. Enquanto o A da posição I for menor do que o pivô, avança o I. Então ele vai fazer isso, vai avançar o I. Agora a gente tem que decidir o que a gente vai fazer na outra ponta. Quando eu chegar aqui... Quando eu chegar aqui, o que eu tenho certeza? Eu tenho certeza que o A da posição I é maior ou igual ao pivô. Você concorda comigo? Porque senão eu não teria saído do laço, né? Então vamos para o próximo. O próximo é o contrário. A gente pode, com fé e coragem, a gente pode assumir que é o contrário. Enquanto eu tô da outra ponta, enquanto o cara que eu estiver olhando for maior do que o pivô, tá tudo bem. Se não, desculpa, enquanto o cara que eu tiver, tá tudo bem e eu vou procurar outro. Então eu continuo na minha busca, vou regredindo o J, certo? Vou diminuindo o J. Quando eu pegar e parar, eu vou ter que o A da posição J é menor ou igual ao pivô. Certo? É isso que eu vou ter também de informação. Nesse momento, então, os dois caras pararam, certo? Desse lado aqui, por exemplo, eles parou no 1 e esse outro parou no 49. É isso. E aí, a gente troca o cara da posição 1 quando o cara da posição 49. Só que a gente já percebe... Bem, vamos colocar a troca aqui. Só que desse jeito vai estar errado, tá? A gente vai trocar. Eu vou criar uma temporária. Eu pego o cara da posição I. O A da posição I recebe o A da posição J. O A da posição J recebe o temporário. Eu troquei o cara da posição I com o cara da posição J. Certo? Eu troquei esses dois. Só que a gente lembra que não é sempre que a gente quer trocar. Tem uma hora que trocar não é uma boa. Qual é o teste que a gente tem que fazer aqui para decidir se a gente troca ou não? O I tem que ser menor que o J, certo? Na verdade, a gente poderia fazer assim, né? Se o I for menor que o J, troque. Só que a maneira usual de se implementar isso é assim. Se o J for maior ou igual a I, bem, isso aqui é o contrário do que eu quero, concorda? Sim, daí você dá um break. Eu vou dar um break, exatamente. Aí eu dou um break. Então o while vai ficar o while 1. Vai ser um while 1. Se você não programa muito em C, o while 1 é uma coisa muito estranha, mas aqui ele quer dizer o seguinte, é um while que vai rodar para sempre e ele vai ser quebrado de dentro. Certo? E aqui, ó, quando eu pego que o J passa do I, tem gente que não gosta de usar o while 1 e tudo mais, não recrimino. Você poderia mudar para não usar, mas aí você teria que fazer duas comparações para descobrir e tal. E nesse caso aqui tá de boa. Se o J for maior ou igual a I, é isso mesmo? Não é menor ou igual. É menor ou igual, né? Ao contrário. Se o J for menor ou igual a I, exatamente. Se o J for menor ou igual a I, aí eu paro. Porque o I era o Bruno e o J era o Pedro, né? Quando o Pedro estiver à esquerda, ou junto com o Bruno, era quando a gente parava. Então é isso mesmo. O J tem que ser menor ou igual a I. Certo? Vou tirar os comentários aqui. Cara, é isto. É isto. Essa aqui é a partição. Tá? Se a gente rodar aqui, ó, é o que ele está fazendo. Ó. No caso aqui, ele vai trocar o I. Ele compara o J, que é o I, que é o 1, com... Desculpa, o J, que é o 49, com o I, que é o 1, ok? Ele não vai quebrar o laço.
ele vai trocar esses dois caras. Beleza. Tem mais uma coisa que a gente tem que fazer, concorda? Não tá terminado ainda. Qual é a próxima coisa que a gente tem que fazer? Tem que mandar ele ordenar as duas partições. Ainda não, falta mais um passo. O Bruno talvez lembre, se o Bruno estiver presente. Falta, depois que você troca, você tem que dar mais um passo no I e mais um passo no J. Por que isso é importante? Para você não correr o risco de você ficar trocando. Imagina que é o seguinte, imagina que você pega um vetor, o vetor todos tem vários elementos iguais. Aí você está lá na posição, tipo, da posição 5 até a posição 10, todo mundo é igual. Então você vai pegar 5 com a 10, 10 com a 5, 5 com a 10, 10 com a 5, 5 com a 10, 10 com a 5. E aí você vai ficar nesse... Você não sai do laço, certo? A maneira que faz para você sair do laço é... Chega aqui e... Opa! I mais... J menos menos. Ou seja, depois que eu troco... Se eu troco, eu pego e avanço os ponteiros de novo. Eu aumento o I e eu diminuo o J. Agora sim. Agora a partição tá ok. Nesse momento aqui, a gente sabe que todo mundo do começo até o J não é maior do que quem está do J mais 1 até o final. Então, a gente ordena esses caras de novo. Como é que a gente faz para ordenar esses caras? Alguma sugestão, Enzo? Você manda um underline quick de novo, vetor. Sim. Aí vai começar do começo, né, até o J. Isso. E o outro vai de J mais 1 até o final. Do J mais 1 até o final. Cara, eu acho, a menos que a gente tenha cometido algum erro aí, esse é o famoso quicksort, certo? Com esse esquema de pivô, mas é isso, deve ser o suficiente. Bem, vamos lá, vamos compilar aqui, gcc-o quick.c e deu um segmentation fault, o que não é bom. Ou seja, a gente fez alguma coisa errada aqui. Alguém consegue enxergar o que pode ser? Bem, deixa eu só parar o vídeo, porque isso não precisa ficar na gravação. Pausa. Vamos lá. Vamos aqui na nossa quarta da vergonha. Qual é o problema aqui? Quando que isso aqui para? Quando que isso aqui vai parar? No caso base, né, ou não? Oi? No caso base, ou não? Faltou o caso base. A gente não colocou o caso base. Então, quer dizer, ele vai continuar ordenando esse negócio aqui até que acaba o vetor, e ainda assim ele continua tentando fazer, e aí, cara, uma coisa que eu sempre falo quando estou em CC1 ensinando C, a melhor coisa que pode acontecer na tua vida quando você faz um programa errado é ele dar segmentation fault muito rápido. Muito rápido. Porque daí você não fica achando que tá certo e vai descobrir muito tempo depois que tá errado, entendeu? Aqui a gente teve muita sorte que ele deu segmentation fault muito rápido, e a gente consegue arrumar. O que falta? Falta o caso base. A gente tem que, uma hora, senão ele vai ficar nesse negócio de chamar esse underline quick aqui para sempre, e uma hora estoura. Ele deve ter estourado a pilha, para falar a verdade. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos colocar o caso base. Qual que é o caso base? Quando que eu não tenho que fazer nada na ordenação? Quando C igual ao começo, C igual ao final. Quando C for maior ou igual, né? Podemos colocar assim. Igual também funciona, mas maior ou igual ao final, eu não tenho que fazer nada. Eu só dou um return. Certo? Esse é o caso base. Então, quer dizer, se o começo e o final estiverem juntos, ou o começo para frente, eu não sei quando é que aconteceria isso, mas se eles estiverem juntos, eu acabei e está resolvido a ordenação. Eu não tenho que chamar recursivamente novamente, certo? Se não, aí eu faço tudo isso. Eu acho que agora está ok. Vamos ver. Compilemos e tá lá, está ordenado. Vamos parar a gravação.